Por que todo mundo usa Bench para testar a impressão 3D? Algumas semanas atrás aí eu publiquei um vídeo aqui no canal e um usuário veio e comentou assim: ah, tá bom, todo youtuber acha que é só imprimir um Bench que prova que a impressora é boa ou que o filamento é bom. Bom, ele tá certo, porque não adianta a gente só vir aqui, imprimir um Bench e falar que esse Bench é bom ou esse Bench ficou ruim. Então, hoje eu vou revelar os segredos do Bench e o que faz essa pecinha aqui, tão simples e bonitinha, ser realmente algo indispensável para você poder avaliar e calibrar a sua impressora 3D e os filamentos que você está utilizando aí para imprimir as suas peças. Então, fica ligado nesse vídeo e vamos inventar! O Bench foi criado pela Creative Tools, uma empresa especializada em desenvolvimento de softwares, plugins e até hardwares relacionados aí com a parte de impressão 3D e a área industrial aí de criação de produtos, tá? Eles tinham muito trabalho na hora de fazer os testes e calibrações e avaliações aí dos softwares, dos plugins e tudo que eles desenvolvem lá, e eles tinham várias peças, vários testes, vários produtos diferentes que eles usavam para fazer a impressão e avaliar certas características ou aspectos da impressão 3D para saber se aquilo estava com qualidade, se ia ser compatível com mais impressoras, se ia ser compatível com os filamentos, enfim, todas essas avaliações. E aí os designers lá da Creative Tools resolveram criar uma única peça que conseguisse agregar diversas características que eles pudessem usar para avaliar a qualidade da impressão, a calibração da impressora e outros aspectos. Além disso, eles queriam um modelo que fosse um modelo mais humanizado, podemos dizer assim, algo que fosse reconhecível, não fosse só um cubo, ou fosse um triângulo, ou duas torrezinhas. Então, eles criaram um barquinho, que é o nosso famoso Bench. E nele a gente tem diversas características que fazem com que você consiga avaliar vários aspectos da sua impressora. Na verdade, os principais aspectos da calibragem da sua impressora. E quem trabalha na área de impressão 3D chama isso de tortura. Ou seja, é um modelo que força os limites da impressora 3D, fazendo com que seja um estilo de tortura para a impressora 3D conseguir imprimir essa peça com precisão e com qualidade. Inicialmente a Creative Tools fez isso para uso interno, mas funcionou tão bem que eles resolveram abrir para a galera, e hoje esse daqui é o modelo 3D mais usado e mais imprimido aí ao redor do mundo inteiro para poder fazer testes e calibrações nas impressoras 3D. Tanto que a Creative Tools criou um site dedicado ao Bench, chamado 3dbench.com, onde você pode encontrar o STL original para você fazer download e também você pode encontrar algumas características ali que indicam como você pode medir ou mensurar os resultados que você tem no Bench. Mas antes da gente começar, eu quero falar a respeito de algumas dicas aí para você imprimir o Bench da maneira correta. Para começar, use o Bench original, o STL original lá da Creative Tools. Por que eu falo isso? Porque existem outros Benches aí no mercado, como esse daqui, que vem junto com a impressora FlashForge. E ele tem algumas diferenças, tá? Começar aqui pela polpa com essa coluninha quadrada ao invés do pininho redondo, a chaminézinha em cima, as molduras das portas, a moldura aqui da parte da frente, da onde tem a saidinha aqui da corrente da âncora, e outras características aí que, em tese, tornam esse modelo aqui mais fácil de imprimir e dão uma qualidade melhor com menos esforço da impressora. E o irônico é que ele vem junto com a FlashForge, e a FlashForge, nos testes que eu ando fazendo aqui, é uma das melhores impressoras que eu já testei, tá? Então eles não precisavam colocar um Bench com essas modificações aqui para tornar mais fácil a impressão, porque a impressão da FlashForge é uma das melhores impressões que eu já vi, e ela imprime o Bench original com uma qualidade fantástica, tá? Mas procure fazer download do Bench original lá da Creative Tools para você poder fazer os seus testes e ter realmente as melhores avaliações aí da tortura do Bench
para sua impressora. Um outro fator é que quando você for imprimir, imprima ele sem redimensionar, tá? Imprima ele no 100%, com o tamanho original. Cada vez que você escala, altera o modelo original, você está alterando características que ele foi projetado para poder exaurir ou extrair da sua impressora. Quanto maior é o modelo, certas características, certos aspectos aqui se tornam mais fáceis da impressora 3D conseguir imprimir. E o objetivo é justamente forçar os limites da impressora. Então, não redimensione o seu modelo de bench na hora de fazer os seus testes. Outra dica é você fazer uma impressão dele antes e depois de tomar os remédios, tá? Então, vamos lá. Por que fazer uma impressão antes e uma depois? Para você ter parâmetros de comparação, para você ver se certos aspectos ali do perfil padrão, por exemplo, de um PLA padrão, um ABS padrão que você tem ali na sua impressora, para ver se certos aspectos você acabou não prejudicando esses aspectos na hora de você fazer o teu tuning do filamento. Então, para você entender o que é que você tinha antes de fazer a calibração e o que você está tendo depois da calibração. Assim, você pode comparar parâmetros e se você vê que você, ao invés de corrigir, você prejudicou, você degradou aquela característica, você pode pegar o parâmetro original daquela versão que você imprimiu e restaurar sem você ter que começar tudo de novo. Uma dica importante é você não usar o brim na hora de fazer a impressão, porque uma das características do bench é você justamente testar a questão do warping, ou do empenamento, do descolamento da mesa, especialmente se você está fazendo testes aí com ABS, com asa ou com outros materiais que tendem a se contrair e descolar da mesa. Então, sim, eu já imprimi vários benches com brim. Não façam isso se você realmente quer testar todas as características do seu bench, beleza? E a última dica é, se possível, tenha um carinha como esse daqui em mãos, que é um paquímetro, tá? Esse daqui é um paquímetro digital, ele tem aqui os numerozinhos que ficam passando aqui, para você poder fazer as medidas em milímetros. Esse cara aqui, ele tem uma precisão de 2 casas decimais. É o que a maioria desses paquímetros digitais aqui chineses oferece, tá? Os paquímetros com precisão de 3 ou 4 casas decimais, eles custam muito caro, não compensa a gente ter para essas atividades de hobby e tudo mais, e principalmente a parte de impressão 3D. Então, ok, vamos começar então. Vamos começar de baixo para cima, começando pela primeira camada. Na parte inferior do bench, você tem algumas letras escritas aqui, tá? Que é o CT3D XYZ, ou Creative Tools 3D.XYZ. Aqui embaixo, essas letrinhas, elas estão com uma retração ali com relação à primeira camada de 0,1 milímetros, para fazer com que essas letras apareçam na primeira camada, forçando a tua impressora a fazer um bridge ali sobre as letras, para que você consiga ler elas depois de impresso. O fato de você não conseguir ler essas letras aqui embaixo, ou delas ficarem mal definidas, pode representar e pode indicar que o nivelamento da tua impressora não está correto. E provavelmente você vai ter um outro efeito na sua peça que eles chamam de pata de elefante, que é aquele alargamento da primeira camada causado pelo fato do Z-offset, ou seja, o bico da extrusora está muito próximo da mesa, e aí esses 0,2 milímetros não vão ser suficientes para você poder ver as letras de forma adequada. Então, as letrinhas aqui embaixo não são só para enfeite, elas são para você poder calibrar o nivelamento aí do Z-offset e de outras características aí da primeira camada da tua impressão. Passando para o casco do bench, o casco do bench é uma superfície longa e extremamente suave. O bench original, o STL, que você baixa lá no site do Creative Tools, ele é um bench que está exportado, aí um STL que está exportado com uma alta resolução, ou seja, tem muitos triângulos, muitos polígonos nesse modelo, nesse arquivo STL. Faz com que o casco seja extremamente suave, tenha curvas extremamente suaves. Qualquer defeito que você veja aí no casco que seja visível a olho nu, significa que é um defeito da impressora, ou um defeito do filamento, ou um defeito da calibração entre esses dois elementos.
E esse casco tem algumas características muito interessantes. Por exemplo, aqui na parte frontal, tá, ou na proa do barco, a gente tem uma angulação de 40 graus. E esses 40 graus aqui, ó, são todos em overhanging, ou seja, são aquelas partes onde a impressora precisa imprimir parte ou até mesmo uma camada inteira, ali, uma passada inteira do filamento, sem apoio, sem o suporte adequado da camada inferior. Então, cada camada que está sendo impressa aqui, o filamento está sendo colocado mais para fora do que a camada anterior, fazendo com que essa camada ali, essa passada que ele dá naquela camada superior, tenha que ter um resfriamento adequado para que o overhanging não caia, para que aquela camadazinha ali que está meio que voando não caia e não desça para a camada de baixo. Além disso, você ainda pode avaliar os efeitos de ringing. O que é o efeito de ringing? O ringing é um efeito que é causado pela velocidade de impressão. O efeito inercial do movimento da cabeça ali da extrusora, numa impressão muito rápida, faz com que ela receba um estilo de rebote na freagem ou na mudança de direção que ela sofre. Esse rebote pode ecoar ou ressoar por alguns milímetros ou até mesmo centímetros, dependendo aí do tamanho da sua peça, fazendo com que o formato da curva acabe se repetindo como se fosse uma onda através da superfície que você está imprimindo. No caso do casco aqui do Bench, você pode reparar que o efeito de ringing pode vir desde essa curvatura aqui da proa, se espalhando pelo casco, ao longo do casco, como também pode ser causado pelo anelzinho aqui da saída da âncora. E esse é o principal objetivo desse anelzinho aqui, é o principal objetivo dele ser ressaltado, porque faz com que o bico da extrusora precise fazer esse movimento em alta velocidade, e se as correias não estão tensionadas da maneira correta, ele vai gerar um eco do formato desse anel aqui ao longo do casco e você vai conseguir reparar esse efeito de ringing, tá? O efeito de ressonância, e você vai saber que as correias da sua impressora precisam ser ajustadas. Aqui na polpa, ou na parte traseira do barco, a gente tem dois elementos aqui para você avaliar. Um é um furo que fica completamente na horizontal. Um dos principais problemas de dimensionamento da impressão FDM ou da impressão de filamento é justamente o dimensionamento vertical ou da altura do teu objeto. Na grande maioria das vezes, o dimensionamento horizontal, ou seja, o dimensionamento da parte que é impressa nos eixos X e Y, ele fica muito próximo aí da perfeição se a sua impressora tiver o mínimo de calibração. Mas a altura, você pode facilmente descalibrar a sua impressora dependendo aí do tipo de filamento que você está usando, do ajuste de altura de camada que você está fazendo e tudo mais. E essa parte é a parte mais difícil de compensar, porque você precisa ajustar essa questão do dimensionamento vertical entre a aderência de camadas, que precisa estar bem feita, o não uso excessivo de filamentos para poder compensar essa questão aí, porque senão você acaba fazendo com que o seu modelo fique mais largo do que deveria, ou seja, espalha mais filamento para as laterais. E no caso de buracos redondos que ficam na horizontal, isso pode causar o afinamento ou estreitamento desses buracos, fazendo com que se ele for, por exemplo, um buraco onde você quer passar um parafuso, você quer fazer um encaixe de outra peça, ele acabe ficando oval e não vai ter as dimensões adequadas. Além disso, aqui atrás a gente tem uma plaquinha que ela é escrita com um relevo de 0,1 milímetros na vertical. Então, honestamente, eu nunca consegui ler o que está escrito nessa plaquinha aqui em nenhum Bench que eu tenha impresso, tá? Eu só sei o que está escrito aqui porque eu vejo isso no STL ali no fatiador antes de eu mandar imprimir, mas eu nunca consegui uma impressão perfeita o suficiente para eu conseguir ler o que fica escrito aqui atrás, tá? Realmente, esse carinha aqui atrás, essa plaquinha, é um desafio bem difícil de você alcançar, porque
Se a sua impressora tem precisão suficiente para conseguir fazer as curvas dessa plaquinha de 0,1 milímetros, você ainda tem o problema do efeito ringing. Voltando aqui para a proa do barco, a gente pode analisar a parte superficial aqui, ó, a parte superior do casco, aonde a gente consegue analisar a inclinação ou a impressão inclinada e a passagem das camadas conforme ele vai descendo aqui. Essa passagem das camadas em pequenos perímetros, ou seja, nessa área estreitinha aqui, é muito importante, principalmente para você analisar a questão de retração da sua impressora, porque se a retração não estiver bem calibrada, ela pode gerar rebarbas aqui na lateral ou pode gerar buracos na parte superior aqui. Então, essa partezinha aqui de pequenos perímetros, ela é muito importante aí para você poder analisar se a sua impressora está bem calibrada com relação à questão de retração. Esqueci de falar que o buraquinho da âncora aqui, que é conhecido como house pipe, ele tem exatamente 4 milímetros de diâmetro. Então você pode usar o paquímetro e fazer a medição tanto na vertical quanto na horizontal para você ver se as dimensões dele estão corretas. Ao contrário desse buraquinho aqui de trás, que ele está completamente na horizontal, esse buraquinho aqui da âncora, ele está levemente na diagonal com relação à angulação de impressão. Então ele está levemente inclinado, que faz com que você consiga ter uma medição diferente com relação à angulação aí da impressão, ou seja, do dimensionamento em ângulos diferentes, que não sejam nem o horizontal exato e nem o vertical exato. No deck, a gente tem várias superfícies planas. Na parte frontal, aqui na proa, a gente tem uma superfície plana que está inclinada. Então você consegue avaliar se ela está bem fechadinha e também se a diferença entre as camadas de impressão está correta, está alinhada. Na parte central e traseira, o deck é completamente plano e completamente na horizontal. E ele é muito bom para você poder avaliar como está o nível de fluxo, a calibração de fluxo da sua impressora. Sabe, a mesma calibração aquela que você faz com as plaquinhas com números para você fazer o ajuste, aqui no deck você consegue avaliar se aquela calibração foi bem feita e se os resultados aqui, se ele está bem fechadinho e se ele também não está borrando a impressão, se não está sobrando filamento aí em cada uma das passadas que a extrusora está fazendo aqui no deck. Bem na traseirinha dele aqui, ó, bem na polpa do barco, a gente tem esse pequeno tubinho inclinado. Ele também serve para você avaliar sobre a impressão em pequenos perímetros, porque se você nunca reparou, ele é oco. Então, ele vai ter uma medida interna e uma medida externa, além do fato dele estar sendo impresso inclinado. Então, você consegue fazer uma avaliação legal aí para saber se a sua impressora está conseguindo manter o dimensionamento, tanto se você medir ele nesse sentido, como se você medir ele nesse sentido, ele precisa ter as mesmas dimensões. Além disso, a gente tem aqui a nossa caixa de carga ou caixa de ferramentas do barco. Ele também possui dimensões exatas aí para você poder fazer a avaliação de dimensionamento da sua impressora. Eu estou colocando aí na tela para vocês as imagens originais lá do Creative Tools para você ver as dimensões dessa caixinha e você poder fazer a medição aí e saber se as dimensões da sua impressão e da calibração que você fez nesse filamento que você está usando, se elas saíram corretas. Além, é claro, de ser um excelente lugar para você dar mais uma olhadinha na questão de preenchimento do topo de áreas de pequenos perímetros aí, ok? Então, caixa de ferramentas, proa, popa, deck, tudo coberto. Vamos falar sobre a cabine, que é uma das partes mais interessantes do bench. A cabine ela é composta por diversos elementos aí que te ajudam a avaliar muitas características diferentes da sua impressora e da calibração do filamento. A começar pelas portas e pela janela traseira, que são redondas no topo, ou seja, elas têm um arco formando no topo. Esse arco, como ele não é impresso utilizando nenhum tipo de suporte, ele vai forçar dois aspectos da impressora. Um é o overhanging e o outro é o bridge. Nesse caso aqui, ele vai forçar o overhanging nos primeiros estágios aqui da impressão, quando
O nível de extensão de cada camada ainda é pequeno com relação à camada anterior, mas no topo da porta e no topo da janela traseira você vai ter um bridge, você vai ter uma passagem que ela é simplesmente oca, ela não tem apoio nenhum embaixo e o bico da extrusora vai ter que passar de uma ponta à outra, resfriando o filamento com muito mais intensidade, para que o filamento vá secando, endurecendo durante a impressão até ele chegar do outro lado dessa ponte. Na parte frontal, a gente tem uma janela quadrada. Aqui a gente tem um bridge muito mais forçado, porque ele precisa atravessar uma distância muito maior de um lado ao outro dessa cabine para poder fazer o topo dessa janelinha quadrada que tem bem na frente do bench. Esse bridge aqui é um bridge bem mais forçado, e ele está muito mais evidente aí para você poder fazer uma avaliação para saber se a quantidade de resfriamento que você está aplicando nesse filamento que você está usando é o suficiente para poder fazer essas pontes de maneira correta, sem precisar ficar colocando suporte, sem você precisar deixar aquela marca de suporte nessas partes aí das pontes na tua peça. Então, são partes importantes para você poder avaliar o bridge. Além disso, antes da gente ir para o teto, além disso, as 4 colunas aqui da cabine do barco, em um certo momento, elas basicamente ficam com a mesma dimensão, com o mesmo tamanho. São 4 perímetros extremamente pequenos de impressão, onde a impressora precisa imprimir rápido, um pedaço muito pequeno de filamento, fazer a retração, passar para o próximo, imprimir rápido, fazer a retração e assim por diante. E aqui é um ponto muito bom para você avaliar se a retração da tua impressora, da tua calibração, não está frouxa demais. Lembra que eu falei sobre a questão de retração na hora de você analisar os pequenos perímetros aqui, especialmente do casco aqui em cima, para que não fique buracos aqui. Se você afrouxa demais a retração aí do perfil do seu filamento, você pode causar um efeito oposto, que é o efeito string, que são essas teias que ficam entre os pontos de impressão. Essas teias aqui são causadas por uma retração insuficiente. E esse ponto aqui, entre as portas e as janelas, especialmente bem no meio aqui da cabine do barco, aonde você tem os 4 pontos formados por colunas, é o lugar perfeito para formar essas strings, porque é onde a tua impressora precisa fazer muita retração e extrusão, retração e extrusão sucessivamente para conseguir imprimir essa parte. Claro que isso aqui é um exemplo exagerado, essa daqui é a minha tragédia de TPU, e ele vai ficar como exemplo aqui no canal para sempre, porque é o pior bench que eu já consegui imprimir ever, tá? Não só da questão de string aqui na retração, mas de qualidade de impressão e tudo mais. Então esse aqui vai ser meu exemplo eterno de péssimo bench, de péssima calibração, e eu nunca consegui acertar esse filamento aí, esse TPU da Creality, ok? Mas aqui é um bom lugar para você poder avaliar essa questão aí da retração. Passando pro telhado. No telhado, a gente tem um telhado que está inclinado em 5,5 graus exatamente, porém, na parte interna dele, a gente não tem suporte nenhum, e ele tem um bridge, ou seja, ele faz uma ponte de filamento fora a fora, de um lado a outro da cabine, fazendo com que esse aqui seja o maior trecho, tá? O maior intervalo, sem nenhum tipo de apoio ou suporte desse modelo aqui. E você pode avaliar se esse bridge ali embaixo está sendo feito, se ele está conseguindo fazer ele de maneira adequada. É uma maneira complementar aí a da janela para você poder avaliar o nível de resfriamento em pontes, em bridges que você está fazendo aí no seu modelo. Na parte externa aqui do telhado, você consegue avaliar o overhanging também. Na parte frontal e na parte traseira, ele é um overhanging completo, ou seja, o filamento vai sair e vai passar no mesmo sentido da cabine, tá? Da saída aqui da cabine. E nas laterais, como ela é inclinada, você vai avaliar um overhanging gradual, ou seja, em cada camada
ela vai ter uma parte que vai sair, a camada superior ela vai ter uma parte com apoio da camada anterior e logo uma camada sem apoio. Então, se ele não estiver conseguindo fazer o resfriamento adequado desse overhanging aqui, ele provavelmente vai ser serrilhado. Então, quando você passar o dedo aqui, ó, ou quando você passar a unha, nessa partezinha inferior aqui, ó, você vai sentir os dentes, você vai sentir áspero. Se você passa o dedo aqui e você sente uma superfície ondulada, mais suave, significa que tá ok aí o overhanging. Por último, mas não menos importante, bem pelo contrário, eu acho que essa parte aqui é uma das partes que eu mais presto atenção na impressão do Bench, é a chaminé. Chaminé, ela é perfeitamente redonda, tá? Com 7 milímetros de diâmetro na parte externa e 3 milímetros de diâmetro na parte interna. Mas o mais interessante a respeito dele é que a parte de baixo aqui da chaminé, a base dela, ela não é reta, ela não é uniforme, ela não tem a mesma medida na base e no topo. Ela tem uma leve diferença, um leve alargamento conforme vai subindo, e ele é tão leve, mas tão leve, ele é tão sutil esse alargamento, que dependendo da tua impressora e do perfil que a tua impressora tem dentro do teu fatiador, o teu fatiador pode entender que a impressora não consegue suportar esse nível de precisão no alargamento da chaminé até chegar no topo. Quando isso acontece, o seu fatiador vai forçar um degrau aqui na chaminé, vai forçar uma parte mais fina, e num determinado ponto ali da chaminé, o fatiador vai falar, tá, beleza, aqui ele já passou o suficiente para essa impressora suportar o deslocamento, né, da largura, que a impressora já vai conseguir entender aonde é o próximo passo. E aí ela forma um pequeno degrauzinho aqui, ó, na chaminé. Quando você tem uma impressora de alta precisão, tá com alta precisão nos eixos X e Y, normalmente você não tem esse degrau. Só é bom prestar atenção, porque às vezes a impressora tem uma precisão tão ruim que o fatiador não coloca degrau, mas ele imprime a chaminé exatamente com a mesma dimensão embaixo e em cima, porque em momento nenhum a chaminé passa das dimensões que o fatiador entende que a impressora vai suportar. Então, o fato de não ter degraus não significa que a impressora é boa, tá? Você tem que medir ali com o paquímetro para você saber se realmente dá diferença de diâmetro entre a base da chaminé e esse ponto aqui logo antes do anel final aqui da chaminé. Se você vê que tem uma diferença de diâmetro, se ela está aumentando e não tem degrau nenhum, significa que a sua impressora é uma impressora muito boa e que a parametrização dela faz com que o seu fatiador entenda que ela é capaz de imprimir esse nível de sutileza e de diferença de dimensão numa peça como o Bench. Essa é uma das razões pela qual eu não aprovo, por exemplo, esse Bench aqui que vem com a FlashForge. Primeiro, a caixinha de ferramenta vem fechada. Segundo, a parte traseira, ao invés de ter esse pininho redondo aqui com o furo, eles colocaram uma torre quadrada. Tiraram os relevos aqui, ó, do house pipe, tiraram esses relevos aqui da porta e aqui em cima na chaminé, se você prestar atenção, a chaminé tem uma diferença muito maior entre a base e o topo dela. Ou seja, fazendo com que a tolerância seja maior para que a impressora não precise fazer uma impressão tão refinada, vamos dizer assim, tão sutil na diferença de dimensionamentos. O irônico é que esse modelo vem com a FlashForge. A FlashForge ela é perfeitamente capaz de imprimir um modelo com altíssima precisão, sem gerar degraus, com ótima qualidade, mas eles preferiram fazer um modelo, um bench personalizado, tornando mais fácil para a impressora imprimir, o que não faz o menor sentido, porque a impressora realmente é capaz de fazer a impressão com uma qualidade muito boa. E aí, de todos esses problemas aí que eu falei, qual deles é o que mais te incomoda aí na hora de você imprimir? É overhanging, é bridge, é alinhamento, é ringing? Qual é o problema desses que eu citei
que mais te incomoda, que mais causa problemas aí na hora de você fazer calibração da sua impressora e do seu filamento. Deixa aí no comentário, porque assim você me ajuda a entender qual é o tipo de conteúdo que eu preciso trazer mais rápido aqui no canal para poder te ajudar aí na hora de fazer a calibração e o ajuste da sua impressora. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí a entender um pouco mais sobre as características que fazem com que o Bench seja tão importante e tão utilizado para fazer uma avaliação aí de qualidade de impressão numa impressora 3D de filamento, e eu espero que isso te ajude também a interpretar melhor os sinais que a sua impressora está tentando passar para você na hora que você imprime o Benchzinho. Obrigado por acompanhar o vídeo até o finalzinho, não esquece de se inscrever e de marcar o sininho e deixar um like aí, claro. Pô, vai dizer que essa informação não valeu pra caramba aí, não valeu o seu tempo. Então deixa um likezinho aí para ajudar o canal e não esquece de marcar o sininho para você receber as notificações sobre os próximos vídeos que estão vindo por aí. Um grande abraço e vamos continuar inventando.